Graça e paz, irmãos, amém? Nós estamos na série Os Atributos de Deus e o Seu Caráter, amém? Quem estava aqui nas últimas 3 semanas? Amém, glória a Deus. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo 34, versículo 6. Vamos ler? E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra, Deus, que nessa noite, Senhor, mais uma vez, o Senhor possa falar ao Teu povo, Senhor. Nós somos Teus filhos, Senhor, nós somos Teus servos, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós acreditamos que só chegaram nesse lugar aqueles que o Senhor os trouxe, Pai, para que possam ouvir, receber, Senhor, e crescer na Tua palavra, Senhor. Revela-te a nós mais uma vez essa noite, Pai. Usa-nos como quiseres, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nas últimas 3 semanas, o Joederson esteve aqui com a gente falando sobre os atributos de Deus, né? Ele falou sobre onisciência. Está muito fraco. Ele falou sobre onisciência, onipresença e onipotência. Deus sabe, Deus está e Deus pode. Deus é todo poderoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos do caráter de Deus. Ele faz o que Ele faz porque Ele é quem Ele é. O caráter de Deus é a essência de Deus. Porque Ele faz o que Ele faz. Quem é o nosso Deus verdadeiramente? E hoje se fala muito sobre a diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que os outros falam a nosso respeito, aquilo que as pessoas acham sobre nós. E caráter verdadeiramente é o que nós somos, na nossa essência, né? Aquilo que os outros falam é o que eles percebem, é o que eles vivenciam, mas aquilo que nós realmente somos é o nosso caráter. E tem uma passagem na Bíblia, em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés do meio de uma sarça ardente, né? Moisés está lá, tinha acabado de fugir, e Deus chama Moisés para mais perto. E quando Moisés se aproxima, Deus se apresenta como o Deus de seus pais. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa era a reputação de Deus diante das pessoas, diante dos povos. A Bíblia diz que ele ficou conhecido assim de geração em geração. Até hoje nós dizemos, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele é realmente um Deus de promessa, um Deus de milagre e um Deus que muda histórias. Essa era a reputação de Deus. Mas nos tempos bíblicos, eu até já falei isso aqui uma vez, as pessoas, o judeu, antes dele conhecer uma pessoa, ele queria saber o nome daquela pessoa, porque o seu nome dizia muito a respeito da sua personalidade, a respeito do seu caráter. A gente pode ver na Bíblia, por exemplo, né, que eles colocavam os nomes das crianças de acordo com a circunstância do nascimento dela. Tem um nome que se chama Icabode. Foi-se a glória de Deus. Foi um momento em que a arca de Deus havia sido levada. Jacó, né? Todo mundo conhece. Significa o quê? Significa trapaceiro, aquele que segura o calcanhar do outro, porque no momento do seu nascimento, ele segurou o calcanhar de Esaú. E existem já estudos, né? Mas a Bíblia já dizia isso há muito tempo, mas os estudos recentes, inclusive, uma universidade deixa eu ler aqui, né, gente? Da Arizona, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo sobre a psicologia dos nomes. Qual o poder da influência de um nome sobre uma pessoa? E aí eles perceberam que existe muita influência. O seu nome pode, muitas vezes, dizer qual é a sua personalidade, qual é o seu caráter. Assim era com Jacó. Jacó recebeu o nome de trapaceiro no seu nascimento, e assim foi até a sua história, até ter um encontro com Deus. E
esse estudo diz que o nome de uma pessoa influencia demais. Por exemplo, eles fizeram uma pesquisa e viram que nomes como Cindy, Stephanie, não transmitiam tanta confiança aos outros. E isso podia gerar um impacto tanto psicológico quanto social no relacionamento com as outras pessoas. Então, esse estudo está dizendo nada mais, nada menos que o nome tem sim o poder de dizer se essa pessoa é uma pessoa boa, se essa pessoa é uma pessoa honesta, por mais que não seja. Mas o seu nome é a sua primeira apresentação. E nos tempos antigos era assim. Por isso que quando Deus se apresenta para Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era um nome que comumente todo mundo conhecia. Mas Moisés, ele precisava saber qual era a real identidade daquele Deus. E se você for lendo o Êxodo, ele vai dizer assim, certo, mas quando chegar para eles, eles vão perguntar qual é o nome do Deus que me enviou a eles. E sabe o que Deus responde a Moisés? Ele faz uma resposta que vai revelar muito mais do que a sua reputação. Ele vai revelar o seu caráter. Ele diz, Moisés, diga, eu sou o que sou. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, eu sou realmente um Deus de promessa, eu sou um Deus de milagre, eu sou um Deus que muda a história, mas o meu caráter, a minha essência é de suficiência total. Eu sou um Deus que muda a história, eu sou um Deus de provisão, eu sou um Deus de cura, eu sou tudo que você precisa, Moisés. E é assim que Deus se apresenta para a gente, como suficiente, tudo que nós precisamos. E hoje, nós vamos conhecer um pouco mais desse Deus através do seu caráter. Eu trouxe para a gente falar hoje a respeito de dois aspectos do caráter de Deus: santidade e justiça. Deus é santo e Deus é justo. Amém? Daniel 11:32 diz que um povo que conhece ao seu Deus será forte. Forte. Nós conhecemos o caráter do nosso Deus, por isso nos tornamos fortes. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Deus que é santo e o Deus que é justo, para que nós possamos nos relacionar com Ele. Santo no dicionário, gente, significa que é essencialmente puro, perfeito. Santo, alguém que é essencialmente puro, perfeito. Isaías no capítulo 6, vocês já devem conhecer e ter lido, né? Ele tem um momento assim incrível. Diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono, e aí ele via os serafins, e eles cobriam o rosto, e eles diziam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O hebraico, na verdade, ele não, para fazer um superlativo, né, que seria uma ênfase daquilo, ele repete mais de uma vez. Por isso que ele não diz santo é o Senhor dos exércitos, ele diz santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele quer dizer com isso, ele é absolutamente santo. Ele é essencialmente santo. E ser santo é o cerne do caráter de Deus. Tudo de Deus é santo. O amor de Deus é santo, sua justiça é santa, seu caráter é integralmente santo. Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, se você quiser abrir para ir acompanhando, ele diz assim, teus olhos são tão puros que não conseguem ver o mal. Teus olhos são tão puros que não conseguem ver o mal. É como se no sol de meio-dia nós saíssemos e tentássemos olhar para o sol. É impossível. É como se estivesse repelindo o nosso olhar. Assim é o mal diante dos olhos do Senhor. Os olhos dele são tão puros que ele não consegue ver o mal. E a santidade de Deus, gente, é algo que transcende tudo aquilo que a gente já pensou de santidade. Ele tem um aspecto relacional, que é uma separação de alguma coisa, e tem um aspecto moral, que é a separação do pecado. E, por fim, uma dedicação total à glória de Deus. Vou exemplificar isso aqui. A pastora estava falando sobre o templo, né? E existia um lugar santo e um lugar santíssimo. Vamos dizer que o lugar santo era um lugar separado do mal.
Mas o lugar santíssimo era um lugar que era separado do mal, separado do pecado, mas era dedicado exclusivamente ao Senhor. E é nesse lugar que Deus quer que nós estejamos, no lugar santíssimo, separado do pecado, mas de dedicação exclusiva à glória de Deus. Amém? Essa semana não, sábado passado eu estava com o Eloá no carro, e aí, a gente traz muito exemplo de Eloá, né, gente? Porque tem como. Eu estava com o Eloá no carro, estava eu, minha mãe e Eloá no fundo, e Eloá pediu o meu celular para assistir um desenho. E eu emprestei, né? Toma, Lô, escolha aí, dê a ela. E aí, ela clicou no desenho e eu estava ouvindo um som, aí eu disse, não conheço esse desenho, né? E eu disse, Lô, que desenho você está assistindo? Aí ela, não sei. Eu disse, você pode assistir esse desenho? Não sei. Fez assim, não sei. Aí eu, Lô, veja aí, mamãe. Aí eu disse, não, eu estou dirigindo, não posso pegar o celular. Veja aí se esse desenho pode ou não pode. Não, vou trocar. Trocou o desenho. Aí eu, e esse daí pode, Lô? Aí ela disse, então, acho que, não sei, acho que... Aí eu disse assim, Lô, faz o seguinte, você acha que Jesus podia ver esse desenho? Se Jesus puder ver, você pode, tá bom, mamãe? Aí ela ficou meio minuto parada, fez assim, eu acho que ele não pode ver esse desenho. Aí eu falei, então, você acha que você pode ver? Não, eu vou colocar um fofinho, que eu acho que é melhor. Aí foi lá e trocou pro fofinho. É uma criança, né? Eu joguei assim para ver o que ela ia achar, né? Se Deus podia ver ou não. E ela falou aquilo ali. E aí aquilo me fez refletir o quanto é que eu tenho consciência da presença de Deus comigo. O quanto é que eu tenho consciência da santidade de Deus. Será que o que eu estou vendo, Deus poderia estar vendo? Poxa, minha filha é tão pequenininha, está tendo noção do que Deus pode, do que Deus não pode ver. E que se Deus não pode, ela também não pode. E o quanto será que se os meus pastores trabalhassem comigo no mesmo ambiente que eu trabalho, eu contaria as piadas que eu conto hoje? Eu riria das piadas que os outros contam? Eu participaria de grupos no WhatsApp se o meu pastor fiscalizasse meu celular toda semana? Sim ou não? Mas o que é que nos faz temer mais aos homens do que ao próprio Deus? O que é que nos faz temer mais ao homem, mais ao que o irmão vai falar se ele vê, mais ao que o fulano vai dizer se ele vir, do que a Deus? Joyce disse aqui que Deus sabe de todas as coisas. Deus está presente em todos os lugares. Os seus olhos percorrem a terra. Nós precisamos ter a consciência de que Deus é santo. E se você quer que Ele esteja presente onde você esteja, é preciso que aquele lugar seja santo também. Amém? 1 Tessalonicenses 4:7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque existe uma coisa na gente, né, que às vezes vem assim, negócio de santidade era no Velho Testamento, né? Era antes da aliança, agora está tudo certo, a graça veio, está tudo tranquilo. Não, Deus não te chamou para a impureza, Deus te chamou para a santidade. Nós temos algumas crenças, né, que são populares, né, senso comum. Santo só Deus. Deus não quer perfeição. Deus é santo, mas eu não. Deus está acima de todas as coisas. Eu não posso querer ser igual a Deus. Na verdade, Deus realmente ele não quer perfeição. Ele precisa que você queira a santificação. A santificação que é um processo de se santificar e se santificar cada vez mais. Em Gênesis 17, Deus diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Em algumas traduções ou no original ele diz: anda na minha presença e seja maduro. Abraão tinha 99 anos. Deus não estava dizendo para aquele homem: pô, seja maduro, você já tem 99 anos. Não. Deus estava chamando Abraão para um nível de perfeição, para um nível de maturidade que só experimenta aquele que está próximo de Deus, aquele que tem um relacionamento real com Deus. Era para esse nível que Deus estava chamando Abraão. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se
para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. John Piper tem uma frase que diz que a salvação tira o homem do mundo, mas é a santificação que tira o pecado de dentro do homem, o mundo de dentro do homem. Só a santificação é capaz de fazer isso. E a santidade de Deus, ela é integral. Deus, ele não é cardiologista, né? Só quer o nosso coração. Só quer uma partezinha. Não, Deus sabe do meu coração. Não. Deus quer santidade integral. Uma vida santa, não dá para ser um pouquinho puro e um pouquinho impuro. Não dá, né? Como aquela história do menino que disse que ia para o cinema e a mãe disse: filho, você vai com seus amigos e esse filme aí pode assistir? Pode, mãe. Tem alguma impureza, tem alguma coisa que não agrada a Deus? Só um pouquinho. Aí disse que a mãe foi lá, preparou uma sobremesa que ele gostava, fez um brownie, pegou um pouquinho do cocô do cachorro e botou junto. E disse para ele: filho, sua sobremesa está pronta. Aí ele disse: ai, que delícia. Quando ele chegou perto: mãe, que cheiro é esse? Ela disse: só um pouquinho de cocô que eu coloquei, não vai impactar em nada não. Só um pouquinho, né? Mas estraga tudo, gente. Um pouquinho de impureza estraga tudo. Deus quer santidade integral. Amém? Quando nós nascemos de novo, né? Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele, vamos dizer assim, faz uma faxina no nosso coração. Quem é dona de casa sabe, né? A gente faz aquelas coisas do dia a dia, mas tem um dia que precisa ter a faxina pesada, né? Aquela faxina que você tira as coisas do lugar, tira o óleo de cima do armário, aquela coisa toda, né? É esse tipo de faxina que o Espírito Santo faz quando ele vem habitar no nosso coração. Ele torna o nosso coração um lugar habitável. Ele tira toda a sujeira, ele deixa tudo limpo. E o que o Espírito Santo espera não é que você deixe a casa todo dia limpa, porque é impossível, né? Quem é dona de casa sabe, é impossível. Chega um, está com o chinelo sujo, chega outro, não. Ele não espera que você nunca suje a sua casa, não. O que ele espera é que todas as vezes que você suje ela, você também possa limpar. É que toda semana você faça uma vistoria e fale: não, peraí, eu preciso limpar isso aqui para que ele esteja habitável para o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, buscando, eu tentei trazer um panorama do que as pessoas diziam que Deus era no Velho Testamento e do que as pessoas diziam que Deus era no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, né, a gente vê várias vezes, várias coisas sobre Deus, né? Como a gente acabou de ler aqui em Êxodo. É misericordioso, é paciente, Ele é justo, Ele é santo. Levíticos 19:2, Deus diz para Moisés: diga ao povo, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Mas na Nova Aliança, eu não encontrei nada que dissesse, as pessoas dissessem a respeito de Deus: ah, Ele é santo. A menção que tem é em Marcos, no capítulo 1, do versículo 24, quando Jesus chega para expulsar um demônio. E o demônio diz assim: eu sei quem tu és o santo de Deus. E ele revela a identidade de Deus ali, né? E Deus manda que ele se cale e expulsa ele. E mais à frente a Bíblia vai dizer no versículo 34 que Jesus não permitia que os demônios falassem, porque ele sabia quem ele era. E eu disse: poxa, por que ele não queria? Por que ele não queria dizer quem ele era? Por que ele não queria que as pessoas soubessem? Primeiro, porque Satanás não tem que dizer nada a nosso respeito. Joia? Segundo, porque Jesus queria se revelar às pessoas através de um relacionamento sincero. Ele não veio para impor nada. A partir do exemplo de Jesus é que as pessoas se convertiam, é que as pessoas se convenciam de que precisavam ser santas, de que precisavam ser limpas. Nós precisamos nos relacionar com Deus para experimentar a sua santidade. Queria que você abrisse a Bíblia agora em Ezequiel 44. Ezequiel 44. Ezequiel 44, a partir do versículo 10.
Vai ser um pouquinho extenso, mas a gente vai depois contextualizar. Deus dizendo: os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque os serviram na presença dos seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadoque, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Gente, só para a gente resumir o que está dizendo esse texto aqui, é o seguinte: Israel se desviou e Deus está dando uma sentença para aqueles que se desviaram, os levitas e os sacerdotes. E ele está dizendo: olha, vocês que se desviaram, que saíram da minha presença, que fizeram o que queriam, que quiseram viver deliberadamente, vocês vão poder me servir. Trazendo para os dias de hoje, você que quer viver numa vida de pecado, uma vida que não quer santidade, você pode vir para a igreja, você pode sentar, você pode servir, você pode ser uma tia do Kids, você pode louvar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer tudo, trabalho braçal aí você pode fazer. Mas quem quiser viver em santidade, além de poder servir, vai poder desfrutar da minha presença. Só quem escolhe viver uma vida de santidade pode desfrutar da presença do Senhor. Pode se aproximar e servir a Deus e adorá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Por isso, nessa noite, eu te convido a fazer a escolha daqueles que se separam do mal, se separam da maldade e escolhem viver uma vida de santidade, fiel ao Senhor. Amém? E agora nós vamos passar para o segundo aspecto do caráter de Deus, que é: Deus é justo. Deus é justo. Joelson falou semana passada que Deus é... Estão desligados. Joelson falou semana passada que Deus é onipotente, todo-poderoso. Mas pensa comigo, o que seria da gente se tivéssemos um Deus todo-poderoso que não tivesse princípios? Um tirano. O que seria de nós, né? Se tivesse um Deus que não tivesse princípios, que não tivesse nenhum critério para fazer o que faz. No entanto, nós podemos confiar no poder do nosso Deus, porque Ele é todo-poderoso e justo. Justo. Ele é justo. Êxodo 34, 6 e 7 que nós lemos, ele diz que Ele não tem o culpado por inocente. Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é benigno, mas não tem o culpado por inocente, porque Ele é justo. Em Levíticos, no capítulo 10, não sei se você já ouviu falar dessa história, ela é bem curtinha, e ela diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles serviam, né, no templo de Deus, e eles acharam de levar um fogo estranho lá para colocar no altar de Deus. E eles levaram esse fogo estranho para colocar no altar de Deus, e a Bíblia diz que eles foram imediatamente fulminados. Eles foram mortos pelo fogo de Deus. Foram mortos. E aí todo mundo se aproximou da tenda
E ficaram todos perplexos. Arão, quem sabe, meu Deus, meus 2 filhos morreram. Quem sabe pensando, poxa, servi tanto na tua casa, fiz tantas coisas, Deus, e agora os meus filhos morreram assim desse jeito. E aí Moisés, ele vira para Arão e diz assim: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. E aí esse versículo termina dizendo: mas Arão não disse nada. No original diz que e Arão teve paz. Os filhos de Arão acabaram de morrer porque levaram um fogo estranho para o altar de Deus. Moisés diz: olha, Arão, tem nada de errado não. Deus estabeleceu as suas regras e não foi cumprido. Teve uma sentença. E a Bíblia diz que Arão teve paz. Arão se acalmou. E a minha pergunta hoje para você e para mim é: a justiça de Deus te conforta ou te assusta? A justiça de Deus te conforta ou te assusta? Porque quando é para o outro é muito fácil, né? A gente dizer, a justiça de Deus foi feita. Mas quando é conosco? É bom saber que Deus é justo, ou agora que você sabe, meu Deus do céu, o que será de mim? Deus é justo. Deus é justo. Eu tenho uma notícia para te trazer. Deus é justo. E Ele vê todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Não há justiça melhor do que a de Deus. A justiça de Deus não é cruel. Ela é justa. As regras de Deus são para a nossa segurança, gente. São só para a nossa segurança, né? Ele disse lá no jardim, olha, não coma, porque no dia que você comer essa fruta, você vai morrer. É para a sua própria segurança. É como quando você tem um cachorrinho que você bota um cercadinho para ele não sair para a rua. Ele não sabe, mas é para a própria segurança dele. Cabe a ele o quê? Cumprir. Fazer o que foi estabelecido. E é isso que cabe a nós, cumprir as regras que Deus estabeleceu. Os 10 mandamentos são para o quê? Para a nossa segurança. Não furtem, não roubem. É para isso, para a nossa própria segurança. 2 Samuel, no capítulo 12, eu quero parafrasear essa justiça de Deus com essa história bíblica. De quando Davi, com a mente vazia, está na varanda do palácio e vê uma mulher bonita se banhando. É linda ela, está se banhando. E Davi deseja aquela mulher. E ele manda trazê-la, Batseba. Batseba é casada, Davi se relaciona com ela. E depois, para tentar limpar a sujeira que ele faz, quando ele descobre que a mulher está grávida, ele coloca o marido dela na frente da batalha para morrer. E Davi está tudo certo, né? Morreu, agora eu vou casar, toma Batseba para sua mulher. Está tudo certo. E quantos de nós vivemos assim? Há uma revelação de algum segredo bem obscuro que pode nos levar à ruína completa. Davi estava assim, mas quem sabe enganado, ele estava cego, porque o pecado ele tem esse poder, né? De nos cegar, de colocar uma escama nos nossos olhos, de cauterizar a nossa mente e fazer com que nós não enxerguemos aquilo que está acontecendo. Davi estava cauterizado. Até que no capítulo 12 de 2 Samuel, Natã, que é o profeta, ele chega até Davi. Ele chega até Davi com um relato que surpreende Davi. 2 Samuel 12, se você quiser acompanhar. Natã, ele usa uma história para ouvir qual era a opinião de Davi, para ver se finalmente ele caía em si do pecado que ele estava cometendo. E ele começa com a história, olha, um homem só tinha uma ovelhinha, que era dele preferida, ele colocava para dormir com ele tratava como se fosse uma filha. E um rico, ele tinha tantas ovelhas, mas chegou uma visita lá, e aí ele, ao invés de pegar das ovelhas dele, ele pegou das ovelhas do outro, e quando Davi ouve essa história, Davi fica perplexo, porque aquele homem, aquele malfeitor, vamos dizer assim, ele tomou de quem não tinha nada, só tinha uma, e ele tomou para si, e ele matou. E Davi fica perplexo e ele diz, a sentença para esse homem é de morte, a gente vai restituir 4 vezes mais aquele que foi lesado, e ele vai morrer, é morte. E quando Natã diz para ele, Davi,
esse homem é você. Davi cai em si do pecado que ele havia cometido. Nós acreditamos que os nossos pecados secretos não fazem mal a ninguém. Quem sabe Davi estava achando que o pecado dele em secreto não estava fazendo mal a ninguém. Afinal de contas, ele pegou Batseba, o marido dela morreu, ele pegou ela. Pegou ela como mulher, vai assumir o filho, está tudo certo. Mas se a santidade de Deus não é capaz de nos impedir de pecar, como Êxodo 34, 6 estava dizendo aqui, que o pecado dos filhos dos pais tem consequência nos filhos e nos netos, né? Até a terceira e a quarta geração. Então, se a santidade de Deus não é capaz de nos impedir de pecar, pelo menos a consciência de saber que quem amamos pode sofrer com as consequências daquele erro, deveria ser um impeditivo para que nós não pecássemos. Não é verdade? Deveria ser, mas nem sempre é, porque nós não temos essa consciência. E Salmos 51, Davi vai fazer uma oração ao Senhor, depois de que tudo é revelado, ele vai fazer uma oração para o Senhor. E a primeira coisa que ele começa a sua oração dizendo é: Deus de misericórdia, Deus generoso em amor. Deixa eu ler na versão da NVI. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi estava agora há pouco ouvindo uma história de um homem que pegou a ovelhinha do outro e ele tinha uma sentença na ponta da língua: morte. Mas agora, quando a história se reverte e ele é o réu, ele diz: tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes nós queremos ser tratados pela balança da misericórdia e não da justiça de Deus. Quando é com outro, a gente diz: Deus, faça justiça. Deus, faça justiça, você é justo, Deus. Mas quando é conosco, a gente faz que nem Davi: tem misericórdia, Senhor. Porque a balança de Deus, ela é justa. Mas nós queremos ser tratados pela balança da misericórdia. É mais confortável. Nós temos uma mania, né, de fazer distinção de pecados. Tem até uma música infantil que fala: pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Mas não existe, gente, essa classificação. Pecados pequenos, pecados grandes. Ah, eu menti. Não, essa mentirinha é... Deus passa. A gente está como criança mimada com a avó, né? Porque diz que o pai educa e a avó estraga. E a gente está assim, né? A criança bate, aí fala: não, não bateu não, foi a mão que escapuliu. E a gente acha que a graça de Deus é assim, né? Não, aqui foi só nada. Foi só uma mentirinha qualquer. Mas não existe separação de pecados grandes e pecados pequenos. A Bíblia conta uma parábola, Jesus conta uma parábola sobre o fariseu e o publicano, né? Ele diz que subiram ao templo e aí o fariseu, ele levanta a sua voz eloquente, ele diz: Deus Todo-Poderoso, ainda bem que eu estou aqui, aquele homem está ali, eu estou bem, eu sou santo, sou o cara. E o publicano, coitado, ele fala: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. E às vezes nós estamos assim, né? Como fariseu. Eu sou santo. Eu estou na igreja todo dia. Domingo e quinta-feira eu estou aqui. Ele nem vai para a igreja. Ele é mais pecador do que eu. Ele é mais pecador do que eu. Nós temos que ter cuidado para não estar como publicano nessa história. Não estarmos como aquilo que Jesus chamou de sepulcros caiados. Que está até bonito por fora, mas o cheiro é podre. Sepulcro caiado é aquele que está bonitinho ali por fora, cheio de flor, tudo lindo, mas por dentro só tem podridão. Viver de aparência, porque nós, mais uma vez, eu trago aquela frase que eu falei, nós estamos muito mais preocupados com o que os homens estão falando a nosso respeito
do que aquilo que Deus está vendo, do que aquilo que Deus sabe a nosso respeito. Davi, no Salmo 51 ainda, agora eu vou ler na Bíblia a mensagem, mas é a mesma coisa. Ele diz assim, no versículo 4, mas foi a ti que ofendi, e viste tudo, sabes toda a extensão da minha maldade, tem todos os fatos diante de ti, e o que decidires a meu respeito será justo. O que Davi está fazendo aqui é reconhecendo a onisciência de Deus. Por isso que Deus é justo. Por isso que Deus é a pessoa certa para julgar as nossas causas. Porque Ele vê tudo. Davi está dizendo, Senhor, por mais que eu fale, Tu tem todos os fatos diante de Ti. O Teu julgamento é justo. Deus sabe de todas as coisas, gente. Não tenta dar uma de vou esconder por aqui, vou esconder por lá, não. Deus sabe de todas as coisas. E talvez você fique se perguntando, e muita gente se pergunta, né, como é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, se ele fez tantas coisas erradas, né, tantos delitos. E eu acho que em 2 Samuel 12, tem um verso que Deus diz, que para mim, assim, corta a minha alma. Porque eu imagino um pai falando com um filho. Deus diz assim, Davi, eu te ungi como rei, eu te dei nações, eu te dei reinos, eu te dei servos, eu te dei riquezas, eu te dei tudo. E se isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Quantas vezes Deus está dizendo para a gente, né? Olha, eu te dei tudo, eu fiz tantas coisas na sua vida. Se isso não fosse suficiente, eu teria que ter te dado mais. Mas você preferiu pecar. Você preferiu sair, você preferiu desobedecer. E a diferença que existe não é de pecados grandes ou pecados pequenos. É o que 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A diferença está na confissão, no arrependimento. E imediatamente Natan diz a sentença, olha Davi, você não vai morrer, mas o menino vai morrer. Porque o pecado tem a sua consequência. Joedson disse aqui nas outras semanas, né? Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Não adianta plantar abóbora e achar que vai vir tomate. Vai vir exatamente o que nós plantamos. Mas a boa notícia dessa noite, né? Que não é só cajado, né? Não é só sejam santos, justos, não cometam pecados. É que tem graça disponível para todo pecador. Tem graça disponível para todo pecador, gente. Deus espera da gente a santificação, mas se você errar, tem graça. Tem graça disponível para você. Deus é justo. Para finalizar, eu ouvi uma história que dizia que um rei, ele deu uma ordem, um decreto, né? Olha, tem aqui as nossas regras e quem descumprir vai ser pego e os seus 2 olhos vão ser furados. Quem descumprir essas regras, os 2 olhos vão ser furados. Pronto. Assim que a gente vai estabelecer justiça aqui nesse reino. E aí, trazem, rei, uma pessoa cometeu e vai ser a primeira pessoa aqui que nós vamos colocar de exemplo para o povo. Ele pecou, ele errou. E nós devemos dar a sentença que você estabeleceu lá no início. E ele diz, ok, pode trazer. E quando trazem a pessoa que cometeu o pecado à frente do rei, era o seu próprio filho. O rei se descabela, claro, meu Deus, como é que vai ser agora? Eu preciso cumprir a minha palavra, porque senão eu vou ficar sem credibilidade diante do meu povo, mas é o meu filho, o que eu vou fazer? E essa história diz que o rei, ele passa horas pensando o que ele iria fazer e finalmente ele decide que, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai furar um olho dele e um olho meu, porque aí eu vou estar equilibrando justiça e amor. Ele é meu filho. Então, fura um olho dele e fura um olho meu. E assim corre a sentença.
Conosco foi diferente. Porque pelos nossos pecados, Deus não permitiu que nós sofrêssemos uma morte de cruz. Mas muito pelo contrário, Ele entregou o seu próprio Filho, integralmente por nós. Não teve nenhuma percentagem, nenhum percentual que ficou sobre nós, sobre culpa sobre nós, sobre pecado, não. Jesus levou todos os nossos pecados na cruz. Ele foi sacrificado integralmente por todos os nossos pecados. Romanos 8, 32. Romanos 8, no versículo 32 diz: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Deus não permitiu que nós sofrêssemos. Ele entregou o seu próprio Filho por nós. E é por essa graça que nós estamos aqui nessa noite. A graça disponível para mim e para você. Nós só não podemos correr o risco de tornar a graça como certa para pecar deliberadamente. Porque como nós vimos, o pecado tem consequências. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Fique de pé. Deus é santo e Deus é justo. E Deus espera de mim santificação. Deus espera de mim uma vida de santidade. Uma vida que busque andar de acordo com os teus desígnios. Ele não espera que nós nunca erremos, nunca pequemos, nunca nos desvirtuemos, né, daquilo que Ele estabeleceu para nós. Porque Ele sabe, nossa essência é falha, é pecadora. Mas a Bíblia diz em 1 João 2, Paulo diz: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Vocês têm um intercessor que está assentado à direita de Deus. Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor. Ele levou a nossa culpa. Eu li uma história no devocional que dizia que nos tempos de Lutero, quando imprimiam as Bíblias, uma menina, ela achou um pedacinho de papel. E ela leu o pedacinho de papel e dizia assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O resto do versículo ela não soube, porque não foi impresso. Era um pedacinho de papel que estava no chão. Mas ela guardou aquele pedaço de papel por muito tempo. Ela ficou assim, encantada com aquilo. E de repente a sua mãe, arrumando suas coisas, encontrou aquele pedaço de papel e leu: filha, estava lendo aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O que Ele deu? E a menina vira para a mãe e diz: mãe, eu não sei o que Ele deu. Mas se Ele deu, se Ele foi capaz de dar alguma coisa por mim, é o suficiente para eu não ter medo dEle. É o suficiente para eu acreditar na suficiência dEle. Porque Ele deu por mim. Ele deu, Ele me amou de tal maneira. E eu quero te dizer, tenha essa convicção, que aquele que nem a seu próprio filho poupou, Ele nos dará todas as coisas que nós precisamos. Se é força que você precisa, se é coragem que você precisa para enfrentar o pecado, se é coragem que você precisa para dar um basta nisso, Ele pode te dar. O caráter dele é de suficiência. Ele é suficiente para tudo que você precisa. Nessa noite, a graça disponível. Enquanto o louvor canta, ore ao Senhor, clame ao Senhor e peça que a graça dele te cubra. Que a santidade dele esteja impregnada em você. A graça disponível.
Amém.